E vamos às previsões de produtividade com a Vodafone Business. Em Faro, espera-se um dia perfeito para o PowerPoint. Em Santarém, vai estar ótimo para mexer no Excel. No Porto, vamos ter níveis máximos de Outlook. E, finalmente, nas regiões montanhosas, acesse à cloud, que é uma maravilha. Agora pode garantir a máxima produtividade e otimizar o trabalho em equipa em qualquer lugar. Com as ferramentas Microsoft 365, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. Tempo agora para o Antes pelo Contrário com José Eduardo Martins e Pedro Delgado Alves. Boa noite a ambos, sejam muito bem-vindos. Pedro, vou começar por si, precisamente por esta decisão da CNE, diz não haver ilícito eleitoral nos cartazes do Chega, remete agora as queixas para o Ministério Público. Era inevitável que tomasse esta decisão? Bom, boa noite. Em primeiro lugar, a questão pode parecer estranha porque tem uma dose de formalismo que se tem que explicar. Ou seja, as competências da Comissão Nacional de Eleições circunscrevem-se a ilícitos eleitorais. Portanto, a violação de lei eleitoral, neste caso de lei eleitoral para a Presidência da República, que, enfim, estava aqui a abrir para dar alguns exemplos, mas que tipificadamente tem muito a ver com corrupção eleitoral, não exibição da urna, introdução de boletins da urna, ou seja, há um catálogo de ilícitos criminais, precisamente, entre outros, há uns que são contornações e outros que são criminais, que correspondem ao que descrevem como ilícito eleitoral. E, portanto, no fundo, aquilo que a CNE conclui é, havendo aqui um ilícito, ele não é daqueles para os quais nós temos uma competência específica de proceder ao seu tratamento, e dá nota que o remete para o Ministério Público para fazer, então, o Ministério Público essa avaliação sobre o conteúdo dos cartazes. E, portanto, se quisermos, não há uma pronúncia de substância da CNE sobre se estes cartazes ou se estes conteúdos são aceitáveis à luz de outra disposição da nossa ordem jurídica, do nosso Código Penal, designadamente aquilo de que eles são identificados como, ou como vêm acusados de o ser. Naturalmente, trocávamos impressões há instantes, eles não estão feitos de forma inocente, no sentido em que tem um propósito, que é provocar aquilo que está exatamente a acontecer neste mesmo segundo, que é estarmos aqui os três a falar deles, e portanto, nesse aspecto... Deles, o cartaz, não tanto deles, que são meramente instrumentais, mas no do fundo partido e é um do líder efeito do partido. provocatório, ou seja, o que é que garante tempo? O partido também é um exagero. Tempo de disposição, porque de facto, perante a lei que temos, como ela está construída e determinada leitura, eu acho que até se prova deixo para usar essa observação sobre o que é que o cartaz diz e o que é que ele teria que dizer para ser óbvio e, obviamente, a prática de um ilícito. Agora, que está ali uma mensagem, reparem no que eu estou a dizer, atenção, que está ali uma mensagem racista, acho que ninguém disso desconfia. Que esteja ali a mensagem racista que constitui um crime à luz da ordem jurídica portuguesa, que é aquela que tem hoje de ser aplicada, mesmo que esteja mal feita, mesmo ou já uma petição que vai dar entrada na Assembleia em breve, já houve outras, a solicitar que sejam clarificadas as normas penais sobre incitamento ao ódio, sobre discriminação racial, porque entendem que a legislação que temos está aquém do que outros países têm nestes domínios. Mas, mais uma vez, voltamos ao ponto, esta decisão, enfim, que choca, no sentido em que a maior parte das pessoas olha para os cartazes e diz como é que isto não merece outro tipo de reação da CNE. O que a CNE está a dizer é uma outra coisa, é apenas eu, Comissão Nacional de Eleições, a lei é muito clara naquilo que eu posso fazer, eu entendo que isto tem que ir diretamente para o Ministério Público. Em qualquer caso, isto está no Ministério Público, onde vai ser avaliado. José Eduardo, choca esta decisão da Comissão Nacional de Eleições? Não, de todo. A Comissão Nacional de Eleições, como o Pedro explicou, vamos lá ver, o que nós queremos hoje em dia é que tudo seja curto e chocante. Aliás, o Dr. Ventura é mestre nisso, não é? Mas nós vivemos numa sociedade, as regras nunca são indiferentes. Nós vamos falar de outra vez de regras a propósito de um processo judicial e a seguir. As sociedades não têm regras por acaso, as regras servem todas para nos proteger. Um ilícito eleitoral é colar cartazes fora de tempo, é ocupar o cartaz do outro, é destruir propaganda eleitoral. São uma série de coisas que não... O racismo-crime não é o objeto... A Comissão Nacional de Eleições não é o Ministério Público, explicado de outras maneiras. Chaclim, ele é participado ao Ministério Público, o Ministério Público abre inquérito e decide se há ou não. Aquilo que o Pedro estava a dizer do que conversamos lá fora é que isto obviamente há uma cartilha da extrema-direita que é igual em todo o lado, que é fazer estes cartazes no limite da lei. O cartaz... Consegue aqui ficar numa zona cinzenta? Sim, o cartaz não diz os ciganos não cumprem a lei, o cartaz diz os ciganos têm que cumprir a lei. É uma espécie de alegada tautologia porque todos temos que cumprir a lei. Agora, quando se identifica ali um grupo em particular, o que não há nenhuma dúvida, e isto é que é política e é de política que temos de falar, não há nenhuma dúvida quando ele faz estes cartazes ou quando põe vídeos
com um cidadão negro a deambular pela rua e diz: comigo acabam todos numa jaula. A jaula não é uma expressão usada por acaso. A jaula é onde se põem os animais. Isto é um conteúdo racista e ele quer assumir um papel racista. Ele não está a procurar, desta vez, esconder o seu racismo. E isto é uma oportunidade para ensinarmos os nossos filhos e uma oportunidade para fazer política, para explicar em casa que o racismo é uma burrice, é uma iniquidade e que, portanto, basicamente, eu acho que nós temos que perceber que o que há aqui é um ilícito político gravíssimo, um retrocesso na maneira do processo igualitário como organizamos o respeito das nossas sociedades, por alguém que, basicamente, não tendo aos costumes nada para dizer, por exemplo, hoje nada tendo a dizer sobre saúde, não há pão, há circo. Marca aquele número, venham todos ao hospital. Apareçam nos debates que estão marcados e traga lá as suas propostas, não é? Portanto, eu acho que estas coisas, nós lhe fazemos um favor quando insistimos na tónica formal e com isso falamos demasiado dele. O que é preciso dizer não é que os cartazes são isto ou aquilo, é que o líder que põe estes cartazes na rua, inequivocamente, quer ser, quer parecer, um racista. Pedro, olhamos também para a Operação Marquês. Pedro de Lille deixou de ser advogado de José Sócrates, comunicou essa posição com efeitos imediatos, não assegurou a substituição. Pode ter sido aqui uma estratégia, um conluio para atrasar os trabalhos? Já Civil, é? Já teve a ler o Código de Processo Civil. Eu sou uma pessoa que estuda. Claro, não venho para aqui mal preparada. Isto é jornalismo, não são redes sociais, claro. Ora bem, podemos de facto especular. É peculiar que alguém que esteja a assegurar a defesa de outrem há muito tempo, num processo desta complexidade. Vamos lá ver, José Sócrates não está a ser julgado por condução sem título de condução ou por condução sob efeito de álcool. Está a ser julgado por um crime com uma gravidade significativa, por um conjunto de crimes com uma gravidade significativa, num processo dos mais mediatizados da história portuguesa e que, naturalmente, aquilo que depois aconteceu a seguir, que eu também gostava de comentar, que é a decisão tomada pela juíza após a convocação do defensor oficioso na ausência de um advogado. É perplexizante que alguém que tenha assumido a defesa de um antigo Primeiro-Ministro nestas circunstâncias não tenha a diligência de dizer, quase como se houvesse aqui um arrufo com o Tribunal, pronto, agora vou-me embora e este arguido fica sem qualquer tipo de acompanhamento. E também é muito pouco provável, enfim, não sei os meandros exatos e detalhados de qual é a composição da equipa de advogados de José Sócrates, mas admito seguramente que... Em princípio é só o Dr. Pedro Lille, não é? Como digo, não sei quem é que está constituído. Que, aliás, é um trabalho faraónico. Mas seguramente, mas é esse o ponto, é a dimensão piramidal, agora usando aqui a questão do faraónico, a escala do que está em causa no processo, nem estava a pensar em esquema de pirâmide, não era essa analogia, não era essa a referência. Não era essa a referência, mas o que é estranho, ou seja, há estranheza nesta primeira componente da forma como isto acontece. Acho que não tivemos aqui a oportunidade de comentar digamos, a relação especialmente tensa entre a juíza e Pedro de Lille, aspecto do qual, devo dizer, daquilo que é público e que não foi contestado, me parece que aquilo que a juíza deu nota é bastante razoável, cumprimento de horários e respeito pelo Tribunal, pelos outros arguidos, pelo próprio arguido, que ainda para mais está ausente da sessão, e, portanto, o que se esperaria era outro cumprimento de outros deveres, mas o essencial aqui nem é isto. Primeiro ponto, há de facto uma estranheza muito grande na forma como, quase displicente, como aparentemente isto tem lugar, sem que depois o arguido também reaja. Se eu fosse cliente de um advogado que me deixa na mão, por assim dizer, e que diz de um dia para o outro, coitado, zangou-se com a juíza. Isto não é aceitável. Como é que aquelas juras de consideração mútua resultam num advogado que abandona e de repente deixa o seu constituinte numa situação de desamparo judicial. Portanto, mesmo dessa perspectiva, enfim, precisávamos de ser convencidos de outra maneira, porque é muito pouco convincente que se mantenha este tom cordato de alguém que apenas... quase compreensivo, a dizer, claro, era inaceitável a forma como a juíza se comportava, etc. Depois, há outra dimensão, enfim, que é, perante uma situação destas, naturalmente, não é expectável, não é... A juíza fez o que processualmente tinha que fazer. Portanto, na ausência de advogado, tem que assegurar. Há uma forma, a lei prevê a forma de assegurar, o oficioso que estava. Agora, quando o próprio solicita, se quisermos, com uma
generosidade gigantesca, 48 horas para analisar um processo com vários milhares de páginas para se poder inteirar e para poder fazer uma coisa, porque ele não estava, aquilo não era um capricho, se ele ia ter que estar presente numa diligência, numa audiência de julgamento, em que tinha que inquirir uma testemunha, o mínimo, pelo menos, seria ver que, em relação àquela testemunha, que aspectos relevantes é que havia a inquirir. E pedir 48 horas está dentro de um prazo de razoabilidade. E a resposta que é dada é qualquer coisa do tipo, como 48 horas não chega para tratar de nada, então é igual, 48 horas é igual a zero, então é mesmo zero o tipo de decisão que é dada. E, portanto, também aí, eu acho que nestes 3 dias fica toda a gente mal fica toda a gente mal na fotografia. Toda a gente mal, entenda-se. Portanto, o advogado, o próprio arguido, a juíza, neste caso, pronto, é um caso da Operação Marquesa em que não criticamos o Ministério Público. O Ministério Público, neste caso, não tem, mas tanto quanto me apercebo, não se opôs ao pedido das 48 horas, porque era de uma razoabilidade óbvia. Portanto, é o único que escapa neste episódio. A Ministra da Justiça classificou esta operação como um guia para o que não pode acontecer na Justiça. É mesmo isso que assistimos nestes últimos dias? Bom, mas para isso precisávamos de meia hora. Eu acho que em boa parte tem razão, porque houve vários erros ao longo do processo. Não vamos outra vez discutir se foi boa ideia ou não foi boa ideia ter um mega processo, mas por acaso tudo isto acontece no dia em que Campos e Cunha foi ao tribunal explicar que José Sócrates o tinha obrigado a engolir Armando Vara como administrador da Caixa Geral de Depósitos, que mal ou bem é uma das peças essenciais da acusação do Ministério Público sobre isto. Mas há uma coisa que, independentemente das considerações da Sra. Ministra da Justiça, é óbvia para todos há muito tempo. É que Sócrates se comporta tipicamente como uma pessoa que não quer o julgamento. Que não quer o seu julgamento. Põe em causa o sistema, o julgamento é político, isto é um país que o persegue, o Ministério Público perseguiu, toda a gente o perseguiu e ele ofereceu ao país um espetáculo que é impossível, depois das declarações dele, acreditar na verosimilhança de metade delas, porque há coisas que, vamos lá ver, a presunção da inocência só resiste no coração de cada um ao que é verosimilhante e na apreciação do juiz também, quando chega a altura de fazer a justiça. Só tem que resistir perante o tribunal, é um aspecto importante, ou seja, o grau de convicção que cada um tem. Mas olha, mas para mim é que para outra coisa no carro e gostava de comentar isto, também um bocadinho, do ponto de vista, eu infelizmente ultimamente tenho tido muito mais contencioso que julgo e, portanto, sublinhar uma coisa que o Pedro disse. Amor de Deus, há juízes mais pacientes, mais delicados, menos delicados, mais despachados, menos despachados. Também há advogados assim, também há magistrados do Ministério Público assim. O que se passa no julgamento de Sócrates não é nada de anormal. A mim já me aconteceu muito pior e eu nunca abandonei os meus clientes. Mas, sobretudo, o que não passa pela cabeça é não cumprir as obrigações do Código de Processo Civil. Eu tenho que assegurar a representação até que haja outro advogado. Eu não posso ter andado, não é crível, não é verosímil que depois de 11 anos em que um advogado sozinho leva um processozão destes, um advogado que está a fazer isto dificilmente terá vida, uma folha em branco, dificilmente terá vida para ter feito outra coisa. Isto foi a vida dele durante 11 anos e há um belo dia, por causa de um desaguisado com uma juíza, no processo mais importante da vida dele, no processo mais importante da nossa democracia, e porque uma juíza lhe disse que acabou a brincadeira, ele sente-se ferido na sua dignidade e faz uma renúncia ao mandato, que nos termos em que foi concretizado é quase um abandono de patrocínio. Não se prontificou, fez-lo uns minutos antes da audiência começar. Tanto quanto sabemos, não avisou o arguido. O arguido diz surpresa, portanto não cumpriu a primeira obrigação, que era avisar o seu constituinte. E sim, estamos todos aqui a acreditar que foi uma surpresa para José Sócrates a renúncia do seu advogado ao mandato. Não estamos a acreditar nisso, portanto não temos que dizer que acreditamos nisso, porque o nosso comentário aqui é político. Da defesa. Se não foi, parece muito. E agora, há uma coisa muito... Só queria dizer mais duas coisas. Uma que é bastante preocupante, porque o que nós não podemos cair é nestas esparrelas do adiamento e naquilo que o Sócrates sempre fez para tentar evitar o julgamento de chegar ao fim. E, portanto, não nomear o defensor oficioso, muito bem, não lhe dar prazo para consultar o processo, faz o processo cair num risco de nulidade. Quer dizer, quer o nosso artigo 6 da Constituição, quer o Tribunal Europeu dos Direitos dos Homens, da Convenção Europeia, obrigam a que o contraditório seja exercido plenamente e aqui não foi. E, portanto, de certa maneira,
Sócrates e a sua defesa são de tirar a paciência a um santo, mas a juiz precisava ter sido santa e ter tido mais paciência, porque, para além do mais, dá-se este caso ridículo do meu colega oficioso, que talvez tivesse ponderado numa circunstância destas a escusa e depois o problema ficava resolvido, mas como não o fez, decidiu, ao contrário de outros, assumir as suas obrigações. E ao decidir assumir as suas obrigações, ficamos nesta situação em que temos um advogado que é efetivamente advogado do arguido, mas que não teve tempo de se preparar para fazer a defesa, e isso é perigoso. Última nota sobre isto tudo. A internet produz muita coisa espúria, não é? Mas os memes com o meu colega oficioso e a sua deficiência física raiam, até me arrepia o vómito que tem sido tanta gente a partilhar tanto meme idiota sobre a deficiência física do defensor oficioso José Sócrates. Que vergonha para essas pessoas. Precisava dizer isto. Que vergonha para essas pessoas. E fica essa referência muito bem feita. Olhemos, uma coisa muito brevemente, só pelo seguinte. Nós, esta semana, houve a audição da Ministra da Justiça e, nas perguntas, uma das coisas que se fez a propósito de eventuais reformas na área da Justiça que vão ser desenvolvidas, a certa altura, os partidos habituais que desenvolvem um populismo penal diziam logo: o excesso de garantias dos arguidos tem que ser eliminada da ordem jurídica, porque, obviamente, isto vai levar a que se atrasem os processos de corrupção, todos eles. O serviço que se presta à democracia, dando a evidência de abuso de figuras processuais que estão lá para defender os arguidos que eles precisam, e há alguém que está delas a abusar, é ela própria a tentatória do próprio Estado de Direito, porque não defende ninguém, não defende o próprio arguido neste caso, e prejudicará, porque alimenta quem quer piorar a situação processual dos arguidos. Portanto, se acham que há aqui uma ideia de quem pode até ter razões de queixa sobre como o processo foi desenvolvido em certas fases, neste momento está a deitar tudo pela janela da forma como se comporta processualmente. Queria só deixar esta nota, porque ainda esta semana veio à superfície esta ideia de que há excesso de garantias dos arguidos. Não, acho que tem que haver, e algumas delas são bem necessárias. Pedro, avancemos nos minutos finais para as eleições nos Estados Unidos. Trump admite que os resultados não foram bons para os republicanos. Qual é o impacto deste capítulo de vitórias democratas? Ora, eu, não querendo despejar aqui um balde de água gelada, vou deixar um balde só de água fresquinha, pelo seguinte. As eleições, estas não são intercalares, portanto são eleições estaduais, portanto que estão desfasadas do restante calendário, e ocorrem em 3 estados que não são propriamente bastiões da América trumpista e da América maga profunda, Red States. São em 3 estados, os resultados mais impressivos: Nova Iorque, Nova Jersey e na Virgínia. Virgínia que, em tempos, até votava republicano, mas hoje, fruto das pessoas que votam nos arredores de Washington, há muito tempo, é um estado que, até nas eleições presidenciais, tem votado democrata. Portanto, há uma mobilização da base democrata em estados que até lhe são favoráveis. É verdade que os indicadores dizem que muitos dos eleitores que foram votar na nova governadora nas eleições na Nova Jersey, o que fizeram foi também motivados por uma vontade de rejeitar Trump. Mas a América é um país, neste momento, profundamente dividido, e não são aqui estados nos quais os resultados de Kamala Harris o ano passado tenham sido especialmente negativos. Antes, pelo contrário, estão em linha com o seu resultado. Há, de facto, um movimento e uma capacidade de um candidato numa eleição para uma cidade extraordinariamente progressista e desalinhada com os comportamentos eleitorais dos Estados Unidos, em ser capaz de mobilizar a sua base e até fazê-lo demonstrando fraturas que ainda o Partido Democrata tem. Eu acho que se há alguma coisa, há quem esteja muito entusiasmado por isto poder ser um renascimento do Partido Democrata, mas vamos lá ver, ele teve que enfrentar como seu principal oponente o candidato que ele derrotou na primária do Partido Democrata e que concorreu contra ele e que contra ele teve um resultado que, não tendo vencido, não é um resultado de desconsiderar. É verdade que foi captar muito resultado, muito eleitor, voto útil republicano, mas está longe de demonstrar que a discussão no Partido Democrata é que esteja arrumada, mas obviamente é um bálsamo, é relevante saber que quem tem uma agenda clara, que aposta nos problemas das pessoas, até consegue ultrapassar handicaps que até teria em função das suas questões identitárias, que são difíceis de vender. A ideia de que se assume como um socialista nos Estados Unidos é um anátema, o seu passado de migrante, a sua religião, que é muito fácil de instrumentalizar contra ele. Mas volto a dizer, sem excesso de entusiasmo. É muito americano. José Eduardo, o que podemos retirar destas eleições foi um cartão vermelho? Isso seguramente foi, vamos lá ver uma coisa, para quem quer que seja possível uma alternância, que aquela entrevista horrível do Steve Bannon à Economist da semana passada sobre o 3º mandato, e que tudo o que se vê da presidência de Trump, da desordem mundial que provoca, da alegria que há de estar a dar ao governo chinês e ao governo russo, tudo isso convoca quem está ao longe para desejar que os democratas possam voltar a crescer nos Estados Unidos. Mas eu acho que, depois da euforia, desde logo, este sinal de divisão dos democratas, que
parece acentuar-se. Não é? O que aconteceu em Nova Iorque tem zero a ver com a América, e o que aconteceu em Nova Iorque é absolutamente irreplicável no resto da América, e não vamos aqui perder tempo. Como é que uma pessoa cujo terceiro emprego, depois de rapper e empregado da mãe, tendo crescido numa elite nova-iorquina, vai ter como terceiro emprego gerir a cidade? Porque há várias coisas que são propostas que para nós europeus nos parecem simples e fazem a malta embandalhar em arco, como, por exemplo, as creches gratuitas, que nós já temos cá. Porque é que não temos mais? Não temos mais porque não temos dinheiro para mais. Os transportes públicos gratuitos, em cidades médias como Tallinn, provaram funcionar e ser uma atratividade para o transporte público. Já taxar white neighborhoods ou ir atrás de taxar os ricos é uma fórmula populista que precisa de ser concretizada. Como eu ainda não vi concretização, até agora só vi populismo. Outro sinal que me parece um sinal divisivo: a reconfiguração dos distritos eleitorais, que foi uma vitória dos democratas na Califórnia, é uma vingança do que aconteceu no Texas. E se a Middle America começar toda a fazer o mesmo, eu não sei se nós vamos ter mais verdade eleitoral. Isto que parece uma vitória dos democratas é mais de uma divisão. Portanto, muito bom. A maioria dos democratas e os democratas moderados, apesar de ser estados relativamente previsíveis, conseguem agora ter um peso para que este shutdown que está a ocorrer no Congresso ganharam mais peso para tentar, por exemplo, não diminuir a comparticipação das despesas de saúde, que era uma coisa que o estava a separar no orçamento e que estava a bloquear o orçamento Para fechar a federal. ideia, José Eduardo. Imensas coisas positivas, mas eu lamento não acreditar que o socialismo vá começar a sério na América. José Eduardo Martins, Pedro Delgado Alves, boa noite, obrigada e até para a semana.